E hoje eu escolhi o assunto para falar sobre gestão de pessoas, como trabalhar o humor no trabalho. O bom humor e o mau humor sempre foi um assunto muito tratado, muito trabalhado, seja nos treinamentos, nas formações, nas reuniões. Então esse é um assunto muito tratado, amplamente trabalhado. E aí vem a pergunta, se é um assunto que é amplamente trabalhado, por que uma grande parte das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, trabalha de mau humor? São muitos os motivos que fazem com que uma pessoa altere o seu humor. Mas tem dois que são primordiais, e é sobre esses dois que eu vou falar aqui. O primeiro deles é o interno de cada indivíduo, ou seja, como a pessoa está naquele momento. E o segundo ponto são as relações preferenciais. É comum as pessoas ou as empresas investirem em treinamentos ou em técnicas externas, mas não é comum investirem na dimensão interna do indivíduo, que é onde está o centro das forças, a inteligência, o centro operativo do homem, dando-se por certo que as coisas andam bem por conta própria. Então, às vezes, não adianta instrumentos, técnicas perfeitas, se a pessoa não tem a cabeça e a motivação para colocar em prática. E o outro ponto são as relações externas, ou seja, as relações afetivas, relações com a família, a sexualidade, as relações próximas, tanto pessoais quanto familiares. Se essas relações não andam bem, afetam diretamente o humor das pessoas. Mas você que é gestor ou empreendedor deve estar pensando assim, então agora, além de eu me preocupar com as coisas externas, eu tenho que também me preocupar com as coisas internas das pessoas. Não é bem isso, você não precisa resolver todos os problemas internos ou externos das pessoas, mas é importante que você entenda o quanto esses fatores interferem diretamente no humor das pessoas, até para poder dar o tratamento adequado. Porque se você não entende, você muitas vezes não consegue resolver como deveria. Então, entender esses fatores faz com que você direcione melhor a técnica ou o melhor tratamento. E eu vou deixar aqui 3 exemplos, como é que vocês podem trabalhar essa questão do humor dentro das organizações. O primeiro deles, gente, é criar condições, um ambiente favorável de trabalho, tanto físico quanto psicológico também. É comum, por exemplo, nós encontrarmos lideranças mal-humoradas. Então imagine que clima, que ambiente essas lideranças promovem. Então é importante promover esse bom ambiente de trabalho, tanto físico quanto também psíquico, né? O segundo ponto é a empresa promover também treinamentos que tratem da dimensão interna do homem, né? Os fatores motivacionais, fatores que fazem com que as pessoas alterem esse bom humor. Então não adianta só se preocupar com treinamentos externos, mas também com treinamentos que tratam do interno de cada indivíduo. Então, se a sua empresa puder promover esses treinamentos, certamente também ajudará as pessoas a trabalharem com mais humor. E o terceiro ponto, se for possível e a pessoa der abertura, a empresa pode ajudar as pessoas a tratarem esses pontos conflitivos que existem com o ser humano. Então, muitas vezes é possível sim trabalhar, mesmo que você não seja um especialista na área, mas se você tirar o tempo, é possível trabalhar esses pontos conflitantes do ser humano. Então, são 3 exemplos simples que vocês podem aplicar e que certamente ajudará no humor das pessoas no trabalho. Então, uma pessoa, ela trabalha bem se ela estiver principalmente com a sua vida, com a sua estrutura bem, e se tiver também com as suas relações afetivas ou pessoais também bem. Então, essa é a dica que eu deixo hoje sobre como melhorar o humor no trabalho.